Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma acordo para a reparação de danos causados pela tragédia em Mariana, Minas Gerais. Tribunais brasileiros devem zerar emissões de carbono até 2030. STF invalida a lei do município mineiro de Uberlândia, que proibia restrições a pessoas não vacinadas contra a Covid-19. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal confirma acordo para a reparação de danos causados pela tragédia da barragem do Fundão. Serão destinados 170 bilhões de reais para reparação e compensação. Marcelo Della Libera. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que, com a homologação, ficam extintas as ações judiciais propostas pela União, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, autarquias vinculadas e instituições do sistema de justiça dos dois estados que firmaram o acordo. O anexo 23 relaciona 161 processos judiciais e administrativos que se enquadram nessa categoria. E, além disso, estima-se que milhares de ações judiciais individuais possam ser extintas a partir da adesão dos seus autores ao acordo. O rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, ocorreu em novembro de 2015. 19 pessoas morreram. Supremo Tribunal Federal invalida a lei de Uberlândia que proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19 em território municipal. A lei também proibia a aplicação de restrições e sanções a pessoas não vacinadas. Neto Costa. Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que é constitucional a vacinação compulsória e que ela não se confunde com a vacinação forçada. Na compulsória, as pessoas não são obrigadas a se vacinar, mas o poder público pode impor medidas indiretas para quem não se imunizar, como, por exemplo, restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos. Os tribunais de todo o país devem atingir a total neutralidade de carbono nos próximos 6 anos. A determinação faz parte do programa Justiça Carbono Zero, aprovado esta semana por resolução do Conselho Nacional de Justiça. A medida também foi apresentada pelo presidente do STF do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, no início da sessão plenária de hoje. Os tribunais terão de observar 3 etapas. Elaborar um inventário de emissão de gases de efeito estufa, implementar medidas de redução das emissões desses gases e criar ferramentas de compensação das emissões que não possam ser reduzidas. Segundo Barroso, o Supremo já adotou as providências previstas no programa. Morte de autor do pedido de divórcio durante processo não impede reconhecimento da dissolução do casamento. Com esse entendimento, o STJ atendeu o pedido do espólio e das herdeiras de um homem que morreu antes do julgamento final da ação de divórcio. Fátima Uchoa. A Justiça do Rio de Janeiro considerou que o casamento foi extinto devido à morte e não ao divórcio que o homem queria. Já para a terceira turma do STJ, a vontade dele de se divorciar deve prevalecer. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a forma de extinção do casamento, se pela morte ou pelo divórcio, tem consequências jurídicas, principalmente sobre herança e direitos previdenciários ao cônjuge sobrevivente. O ministro pontuou que a emenda constitucional 66 de 2010 dispensou qualquer requisito prévio para o divórcio e o transformou em direito potestativo, cujo exercício só depende da vontade da parte interessada. Enfermeira terá jornada reduzida para cuidar de filha com síndrome de Down. A decisão é da terceira turma do TST, Larissa de Paula. Na ação, a empregada pediu a redução da jornada sem prejuízo salarial porque estava com dificuldades para cuidar da filha, que fazia vários tratamentos. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma rejeitou o recurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e manteve a redução de jornada. A decisão buscou dar efetividade à proteção da criança prevista na Constituição. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite para você. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.